Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Júlia Rabelo. Tata Lopes. Que prazer estar aqui com você novamente. É um prazer inenarrável. E aí, amor? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você viu o recém-desfile da Victoria's Secret? Olha, eu não vi, mas se você vive no planeta Terra e consome redes sociais, você de alguma maneira viu. Então, desta maneira, posso dizer que sim. Porque estava em todos os lugares, né? Assim, 6 anos, né? Sem o desfile. Você é uma especialista, Tatá? Não, mais ou menos. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei para a empresa por mais de 10 anos. Então, especialista. Como scout. O que eles chamam de scout? O departamento chamava de scout. Pessoas procuram tendências e recebem pessoas no país para receber os grupos de designers, de marketing, para elas se inspirarem, para elas saberem o que está acontecendo no mercado do país. Então, existiam scouts do mundo todo. Aqui, Marrocos, Argentina, no próprio Estados Unidos. Então, eu trabalhei para a empresa durante mais de 10 anos. Fui para os Estados Unidos para receber treinamento, para fazer esse trabalho. Fiz apresentações nos Estados Unidos também sobre o Brasil. Então, assim, desfilou de lingerie? Desfilei de lingerie, sim. Se você entra na empresa, tem uma foto da Gisele e uma minha do lado para falar assim, gente, isso é o que a gente busca, isso é o que é a realidade do ser humano. Então, assim, eles trabalhavam muito com essa perspectiva, o que é ruim e o que é o desejo. Para. Mas pegando até nessa piada merda, que a Victoria's Secret sempre trabalhou com o ideal de mulher. E, por conta disso, elas lançaram as Angels, né? As mulheres anjos nos desfiles delas. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque a história da Victoria's Secret já começa meio bizarra. O dono da Victoria's Secret era um cara, se eu não me engano, de Chicago, que chegou numa loja uma vez para comprar uma lingerie e se sentiu desconfortável, não sabia como comprar, e ele teve uma ideia assim, as mulheres precisam se sentir sexy, se sentir desejadas, e as pessoas que querem comprar lingerie para elas precisam saber como comprar as lingeries para elas. Então ele lançou essa marca. 5 anos depois, ele vendeu a marca para o Les Wexner, que era um grande CEO, dono de uma empresa chamada Limited Brands, e depois esse cara se suicidou. Mas já parte de um lugar que é um homem, não que não possa fazer, mas assim, um homem pensando numa empresa de lingerie. Então tem algumas experiências assim, que ele não tem, né? Não, muitas, né? É que eu acho que você pode trabalhar com algum objeto, enfim, eu acho que é possível. Sim. Mas eu acho que isso explica também muita coisa que, a longo prazo, o olho não alcançou, né? Não teve cuidado. Não alcançou. E aí, enfim, o Les mudou a empresa, quer dizer, mudou não, na verdade a empresa tinha aquela estética mesmo, só que ele investiu muito na empresa pensando nessas mulheres, enfim. Lex, um homem. Isso anos 90, 2000, né? Anos 90, 2000. Que é muito importante, anos 90 e 2000, para falar sobre isso, né? Assim, é o puro suco do inalcançável, de um padrão que é para além do humano, né? E aí eles tiveram a ideia de lançar esse desfile show, que eram com as supermodelos, as supermodels, que eles pegavam as modelos mais famosas e colocaram para vestir as lingeries e desfilar com show de uma galera, Justin Timberlake, blá, 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 e depois foram contratando várias modelos brasileiras, desfilaram. Inclusive, quando eu ia na empresa, quando eu falo assim que tinha muitos cartazes, assim, eram assim, cartazes enormes dessas mulheres vestindo as lingeries, assim, pela empresa toda. Intimidador pra caramba, pra ser sincera. E aí eles lançaram esses shows e depois esses shows passaram a ser televisionados e colocaram essas mulheres como se elas fossem anjos, né, com asas atrás. Não começou sendo anjo, não? Cara, eu não lembro.
Tá, não, porque é interessante, né? Assim, em algum momento teve essa... Claro, em algum momento teve essa sacação, mas E aí o anjo é engraçado, né? Porque o anjo é uma divindade, é uma coisa inalcançável de fato. Assim, para a vida terrena não tem como você virar anjo. E isso acaba e com aquelas mulheres de corpo perfeito da década de 90 e 2000. Corpo perfeito, que foi que eles disseram que é perfeito. Sim. Que eles impuseram. O que os anos 90, 2000, que a cultura foi caminhando para dizer, isso é um corpo perfeito. Exatamente. E aí, nesse lugar, as mulheres desfilavam. Tinha até a coisa do sutiã, eu esqueci o nome do sutiã que eles falavam, que era um sutiã de milhões, que a modelo mais fodona desfilava com aquele sutiã de milhões. Tinha sutiã de pedraria até de 12 milhões e meio. Então, assim... Claro. Pois é, uma loucura. E aí, a renda, né, da Victoria's Secret, a partir dos desfiles, aumentava muito as vendas. Por quê? Se você tem um corpo que você não alcança, uma mulher que está vestindo aquilo, vai querer vestir aquilo e vai querer alcançar aquilo de alguma forma. Né? Se você tenta se espelhar em alguém para ser uma anja. Eles fizeram isso nos anos... Ainda estou muito nos anos 90, 2000, né? Em que o ambiente, a cultura estava totalmente favorecendo a idealização, a te colocar num lugar onde você almeja uma coisa inalcançável, enfim. Só que a cultura também foi evoluindo e a gente foi entrando na onda do body positive. Porque quando a gente foi para a idealização, a teoria do pêndulo, a gente puxou demais, tanto que a gente criou anjos como ideal estético. O que eles chamaram, né? O que eles colocaram como figuras dos anjos. Das angels. Mas aí a gente vai pro body positive e aí a empresa começa a passar por um problema, não é? Um problemão, porque não se acompanhou a quarta onda do feminismo, né? Eles continuaram insistindo na ideia de que mulheres de corpos longilíneos seria o ideal de mulheres, o que a gente ainda queria ver. Só que eles se ferraram, porque a força do movimento feminista foi maior do que a imposição de mercado que eles estavam querendo continuar a colocar. E aí teve uma queda de vendas absurda, eles fecharam não sei quantas lojas nos Estados Unidos, muito em função também, Júlia, e aí assim, eu trabalhei para eles, foi uma época muito legal, eu aprendi muito, mas os bambambãs, quem mandava e quem desmandava, continuavam sendo homens brancos que não conhecem de corpo feminino, né? Ou não conhecem dos desejos femininos, ou não se conhecem e não quiseram dar o braço a torcer. Que estavam trabalhando na direção da idealização dessa mulher dentro do desejo sexual lá deles, né? Você lembra qual era o nome daquela loja? Abercrombie? Não era? Era uma loja que também bombou nessa época. E aí os vendedores eram modelos, então aí também tinha uma super sexualização também do corpo masculino, mas eles ficavam sem camisa, então tinha uma coisa que era quase você visitar, quando você ia na loja, você tinha experiência de ver esses vendedores, tem até um documentário na Netflix sobre isso. Eu não sei se demais pra saber dessas marcas. Eu também... Eu não sou uma super consumista, assim, de moda, então não... Não, eu até sou, eu adoro acompanhar moda, de verdade, eu acho uma expressão cultural foda. E acompanhei muito durante esses anos, porque eu comecei a trabalhar com eles em 2010. E foi muito legal, é muito legal você acompanhar o processo de criação e tudo, mas, porra, quando é um processo de criação em cima de uma cultura que oprime o teu próprio corpo... Sabe? Olha, o que eu posso dizer é que eu sou, mais uma vez, aqui, depoimento pessoal, eu sou cria dos anos 90, anos 2000. Posso dizer que tem muitas sequelas a respeito dessa época toda. Tive muita dificuldade de colocar biquínis, dificuldades também com a calcinha, com a sutiã, né? Porque, primeiro que eu acho que a forma delas é uma forma muito pequena. E ainda teve isso, porque na época de 90 e 2000, muitas marcas começaram a diminuir seus números. Eles faziam um 42, um 40, e colocavam que era 42.
Ah, Várias marcas começaram a fazer isso. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E é muito doido, né? Porque até hoje, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu odeio, mas é uma coisa que me dá um gatilho, me leva pra um lugar, assim, que me desorganiza emocionalmente, é experimentar roupa. Eu fico desorganizada emocionalmente. Muito doido. E eu vou te falar, principalmente em lojas que tem uma cabine muito escrota, de uma iluminação terrível, e eu posso citar algumas delas aqui, marcas das quais eu não devia nem comprar, mas eu acabo consumindo. Mas vamos falar do desfile de agora. O que você achou? Então, eu achei uma pataquada. Mudou? Pataquada? Cara, pataquada. Por quê? Tinha um cara, um dos CEOs da empresa, em 2018, tem uma declaração de que ele não concordava, não achava certo de pessoas com corpos diferentes e mulheres trans poderem participar do desfile. E aí, o que aconteceu? O cara continuou, deu aquele pedido de desculpa clássico, não foi minha intenção, quem me conhece sabe, blá, 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 mas o cara continuou trabalhando na empresa. E quando entrou uma modelo trans brasileira para ser uma das pessoas do catálogo de modelos deles, esse cara pediu demissão. Veja bem, ele não foi mandado embora, ele pediu demissão. Mentira! Isso eu não sabia. O que é muito louco, porque se eu sou CEO de uma empresa, eu falo, cara, se o cara fala uma merda dessa, ele vai ser mandado embora na hora. Mas não, ele que pediu demissão. Isso é agora? Ele pediu demissão em 2019, se eu não me engano. Agora? Agora. Não tem nem 10 anos. E aí eles resolveram voltar com esse desfile, agora que foi televisionado. A Rê Correia, inclusive, contou esses dias, colocou no grupo que ela falou que chegou em casa, a filha dela e as amiguinhas dela estavam vendo os desfiles da... Rê Correia, Renata Correia. Tá falando que você estivesse conversando aqui com você só, né? Renata Correia, amiga nossa, roteirista, e ela falou que chegou em casa, a filha dela estava com as amiguinhas vendo o desfile da Victoria's Secret. Olha que doido. E nesse desfile, a proposta deles era ter mais diversidade, enfim, de corpos e coisas. Mas, gente, Tolkien total, porque você tinha, assim, duas modelos, sei lá, que vestiam 42, que estavam mais cobertas, com o corpo mais coberto, pouca diversidade de idade, ou seja, continua sendo o mesmo desfile com umas pessoinhas, umas modelinhas falando assim, não, gente, você está vendo como é que a gente olha para a diversidade? Olha aqui, ó. Estamos colocando. Mas, de fato, a gente vê aquele desfile e ainda continua não nos vendo. Por que você não coloca uma modelo velha? Parece que teve, na verdade, assim, mulher mais velha, né? Não sei se foi uma, teve, mas é sempre assim, umazinha aqui, outra ali, pra falar que tá fazendo. E é uma mulher mais velha, modelo. Sim, então, que mesmo as pessoas que estavam ali mostrando que existe um pensamento agora de inclusão, de diversidade, mesmo elas ainda estão dentro de alguma coisa assim ainda padrão. Então tem uma mulher mais velha, mas num corpo de modelo que remete a Angel. A mulher que é considerada modelo plus size, não é plus size, é mid, nem configura. Então, assim, não tem exatamente diversidade nos corpos, né? E aí é muito doido, porque muita gente falando, cara, que legal, agora tem a modelo trans, não sei o quê, mas eu acho que isso é um retrato muito forte do lugar que a gente ainda tá, né? A gente fala sobre diversidade, mas realmente o que ainda senta na cadeira principal é o padrão, né? E não vai ser, porque assim, você tem que mudar a perspectiva de quem está no poder. Assim, quem está no poder tem que mudar a perspectiva da própria empresa. E eu, sinceramente, achei que foi um tiro no pé, assim, esse desfile para eles. Porque teve um monte de matéria no mundo inteiro falando, oi, dá licença, sabe? Vocês estão loucos. Colocar a Tyra Banks, mas gordinha, a Tyra Banks, que era, assim, o ícone, uma das primeiras Angels, que é uma pessoa que tá mais gordinha, mais velha. Gente, eu quero ver um corpo como o meu, com barriga, sabe? Com culote, com celulite. Tragam celulite, tragam estrias para esses desfiles. Tragam barrigas flácidas.
tragam Thaís Carla, tragam pessoas obesas, tragam pessoas velhas. Velha, eu quero ver velha, porque velho faz sexo, tem muito velho mais fazendo sexo, fazendo mais sexo que eu, com certeza. Não, mais que a geração Z, porque não parece que é uma geração que não transa, né? Eu tô a geração Z, só que com menos colágeno. Bem menos colágeno. Fica aí um apelo para vocês, homens que escutam o nosso podcast. Tô aí. Tem a ver também com essa cultura da magreza que tá voltando, tem a ver com que a gente também tá... Quer dizer, tô pensando aqui, que a gente tá revisitando, de tempos em tempos a gente revisita uma década, né? Então, como a gente tá revisitando anos 90, em alguns momentos, anos 2000... tem a ver com trazer esses corpos de como eram para a moda, para a linguagem. Tem a ver com a magreza Ozempic, que é uma revolução. Enfim, acho que merece toda uma pauta aqui, mas já falando sobre isso, é muito doido como está revolucionando, né? Assim, é o primeiro medicamento que, de fato, causa uma transformação. Mas assim, é muito louco. Porque, assim, se você precisa tomar um medicamento porque você realmente tem um problema com peso, com saúde, com diabetes, é uma coisa. Mas, porra, você ser uma pessoa que veste 42, 44 e começar a tomar isso para virar um 38, sabe? Isso é muita loucura. Mas vou te falar uma coisa. Eu não sei você, mas eu sempre... Eu sou uma pessoa, por o suco dos anos 90, 2000, sempre tive, assim, o que eu entendia da minha vivência no colégio, depois que eu menstruei, eu comecei a engordar. Então, desde os 16 anos, eu fui uma criança magra. E criança, normalmente, também não tem esse senso crítico do corpo. Se bem que tem muita gente que fala que foi obesa criança e teve que lidar com isso muito cedo. Eu não tive que lidar com isso muito cedo. Mas, a partir dos 16, eu comecei a entender, pelo olhar do externo, que eu estava ganhando peso. E aí eu comecei a conhecer de tudo, né? De vigilante do peso, e aí começou a peregrinação para diminuir meu corpo o tempo inteiro, e do qual, até hoje, tenho que ficar conversando diariamente. E é muito doido, porque é o seguinte, nessa profissão que eu tenho, todas as vezes... Eu tive uma vez que eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida, e para mim, tristeza emagrece. Então, era uma fase que eu estava muito triste, e eu emagreci muito, muito. Foi a fase que eu mais tive trabalho, porque as pessoas gostavam de como eu imprimia. Então, o que eu mais tive trabalho que lidava com a imagem. E todas as vezes que eu tava... Porque eu sou uma pessoa que fico dialogando, eu não chego a ter o sobrepeso, mas eu fico dialogando, tenho percentual de gordura alto. Então, todas as vezes que o meu corpo fica mais pro sobrepeso do que pro índice ali, que eles chamam de normal, sei lá, eu tenho problema com o trabalho. Então é uma coisa, porra, vai no meu alimento, vai no meu sustento. Claro, vai no teus boletos. Então como é que faz? Porque assim, não é tão simples, não é porque, sou vaidosa. Não! É porque em algum lugar essa opressão dialoga com o quanto você vai conseguir trabalhar, ter espaço, ser ouvida. E aí é muito doido. E eu nunca entendi por quê. E isso cabe perguntar para alguém que trabalha com isso. Por que o universo da moda escolhe esse tipo físico? É mais fácil, você sabe me dizer? É mais fácil para costura? É o que chamam do corpo cabide, que tem um caimento melhor? Mas se você trabalha com moda, também não tem um desafio ter um caimento num corpo com mais curva? Tem todo esse desafio, mas ao mesmo tempo... Mas não tem o interesse, né? Não tem interesse, tem essa coisa do corpo cabide, né? Então coloca a porra do cabide pra desfilar, caceta. E tem também uma coisa que é uma necessidade de capitalismo, de querer vender tudo. Vender tudo no sentido assim, é isso, vou vender o Ozempic, eu vou vender o sutiã que bota o peito para cima. Por que eu poderia vestir o sutiã normal, né? Que deixa o peito aqui, só segurar esse pezinho que a gente carrega aqui. Mas eu tenho mais uma ideia, que eu vou colocar vou criar um sutiã que, além de colocar o peito, deixar o peito normal, ele deixa você mais sexy, mais uma coisa que você pode vender, entendeu? É porque parece que o inalcançável, ou aquela imagem da cenoura na frente do burro,
faz com que o capitalismo ande? Será que é isso? Agora, fico pensando... Você vai criando mais coisas para serem consumidas. Eu fico pensando o seguinte, toda a onda body positive, você viu vários corpos podendo se sentir bonitos, e vou te falar que em vários momentos também fiquei muito mais confortável para usar determinado tipo de roupa, para poder experimentar mais moda. Então isso também faz gerar mais dinheiro. Qual é o lance? Por que tem que fazer as mulheres se espremerem e ficarem pequenas? Entendeu? Então eu acho que tem mais coisa aí atrás disso, disso que a gente está falando. Mas eu acho que fica esse tema para outros momentos. A gente pode destrinchar mais. Não, né? Total. Acho que vale até a pena chamar alguém da moda. Para conversar sobre isso. Para conversar sobre isso. Mas só para finalizar, eu achei ruim o desfile da Victoria's Secret. Eles têm um longo caminho pela frente, ainda muito longo. Acho que eles têm que começar a escutar as próprias consumidoras. E, sinceramente, gente, desculpa, boicotem. Boicotem marcas. Eu acho que a gente precisa começar a boicotar. Uma vez tem uma marca que eu gostava muito, que eu mandei um e-mail para elas. Falei, vocês só colocam mulheres magras como modelo. Isso é um absurdo. Uhum. Me responderam muito merdamente. Mas eu acho que a gente tem que começar a boicotar, sabe? Eu acho que tirando o consumo dessas marcas, a gente vai ver alguma coisa acontecer. Parando de consumir essas marcas. Tata, você trouxe um tema que eu achei muito interessante, que é o tema da feminista estraga prazeres. E a gente estava conversando sobre isso, e eu acho que quem trouxe esse tema para o mundo, ou quem colocou em palavras esse tema, foi a Sara Ahmed, a feminista. Ela tem que pegar aqui, britânica-australiana, mas enfim... Feminista estraga prazeres, que eu adorei que você falou que é o espalha-rodinha. É o feminista espalha-rodinha. Por que você se interessou por esse tema? Porque eu acho que em algum lugar, caralho, todos os lugares, toda feminista é uma estraga-prazer. Todas nós que nos chamamos... Aliás, eu vou além. Toda mulher, por nascer, é uma estraga-prazer. Só pelo fato de nascer. Porque ela, de alguma forma, já não é benquista. Ela já nasce com o peso de ser mulher. Agora, uma feminista estraga prazer porque ela sempre vai se colocar em situações, ou falar coisas, ou postar, ou se colocar de forma que vá contra algo que já esteja pré-estabelecido. Mas aí, eu acho que é o seguinte... eu acho que são as mulheres que começam a entender os seus desconfortos, porque esse artigo, não sei se é um artigo ou um livro que a Sara escreveu, ela fala, é muito interessante, ela fala uma coisa, que ela usa uma imagem que é a mesa de jantar. Primeiro ela fala que é o seguinte, as feministas, quando você fala que você é feminista, o pessoal já torce um nariz, né? Total. Chata, essa aí é raivosa, essa daí é mal amada. E aí ela fala que essa forma de você falar que a pessoa é isso, chata, de você falar que é espalha-rodinha, já é uma forma de você colocar um limite para a pessoa. Por quê? Aí ela usa uma imagem da mesa de jantar. Eu prefiro usar a imagem, que é uma que eu uso bastante, sempre me serve, da coreografia. Então é como se fosse o seguinte, tem uma coreografia, essa coreografia tem várias pessoas dançando e a sua função na coreografia é uma específica e tem outra pessoa ou outras pessoas que têm uma função na coreografia que é muito mais fácil. Então, quando você está dançando a coreografia, você segura todas as pessoas para formar uma imagem bonita, mas o peso está todo em cima de você. As pessoas pisam na coreografia no seu pé o tempo inteiro. Tem horas que as pessoas caem em cima de você. E você vai se machucando com essa coreografia. Mas pro coleguinha do lado, a coreografia é linda, faz com que ele fique maravilhoso, com a perna, elasticidade. Essa pessoa está na melhor posição da coreografia. Aí você vira e fala...
Oi, boa tarde, tudo bem? Licença, essa coreografia tá me machucando. E aí, no final da temporada, eu não vou conseguir dançar mais. Na verdade, eu não vou conseguir estar viva. E aí, a pessoa fala, ai, chata você, né? Coreografia linda, todo mundo tá gostando. Vem você distribuir a sua infelicidade pra gente. Tá todo mundo feliz com a coreografia. E aí, ao invés do problema ser que aquela coreografia, em algum lugar, tá machucando uma pessoa e fazendo com que ela não suporte o trabalho, então tá desequilibrado e precisa ter um ajuste, na verdade o problema é a pessoa que está reclamando. E aí ela usa toda essa imagem com a mesa de jantar. Mas para dizer exatamente... Eu queria dar uma salva de palmas para Júlia Rabelo pela metáfora brilhante. Mas não é? Em relação a esta teoria. Mas não é? E aí o que ela diz é... que ela fala que quando você começa a falar, quando você assume ser feminista, muita gente fala que feminista é mal amada, é infeliz. E aí ela começa a falar o seguinte, na verdade, eu acho que você entra no feminismo quando você começa a entender e começa a falar da quantidade de coisa que existe mesmo para estar infeliz. E aí a maneira desse acordo social, ou esse coletivo se manifesta para fazer com que você continue performando felicidade e dançando a coreografia, é dizendo que você é chata, entendeu? Então, a diferença é essa. Quem está desfavorecido na coreografia, isso não vale não só para o feminismo, vale para todos os movimentos de reação movimentos de pessoas que são minorizadas. Identitários, né? Porque aí vai até além, porque, por exemplo, nós somos duas mulheres brancas. As mulheres negras são chamadas de nega maluca, antigamente, né? Chamava nega maluca, negra raivosa. Mas a gente sempre vai incomodar. Se eu estou numa rodinha e eu escuto um comentário machista, hoje em dia eu vou falar, seu merda, você está sendo machista. Não vou falar seu merda. Às vezes eu falo, tá? Seu merda, você tá sendo machista. Às vezes eu falo. Você é uma boa representante, amiga. Para. Não. Você é uma pessoa que se coloca super bem. Amiga. Acho que não. Acho que não. Mas acho que podia mais. Olha, eu estava lendo o livro da Isabel Allende, que ela fala uma frase tão maravilhosa, eu até anotei aqui. A docilidade só convém aos homens. E, de fato, docilidade só convém aos homens. Dos outros, né? Porque se você for falar das guerras, as guerras têm gênero, por exemplo. As guerras são masculinas, né? Então, a gente precisa... eu não estou falando para a gente ser uma escrota e sair xingando todo mundo, tudo, apesar de ter muita essa vontade, sair xingando tudo e todo mundo e, às vezes, cometer certas violências. Mas... mesmo que você fale de uma forma educada, comunicação não violenta, sabe? Tentando entender o lado da pessoa, você ainda vai estar incomodando, porque a gente vai estar mexendo com estrutura de poder. E quando se mexe com estrutura de poder, amor, ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder. Nem a mulher que está no poder, às vezes. Porque, como a gente acabou de falar, pode ter mulher em cargo de poder na Victoria's Secret, mas se aquele poder está fazendo bem só a ela, né, só aos seus interesses, é o que eu sempre falo, e é muito bom quando a gente escuta isso de feministas mais experientes, que o feminismo tem que ser coletivo, sabe? A gente tem que pensar no todo, não só no meu corpo, mas no corpo das pessoas, sabe? No todo, na sociedade, em como a gente pode enfrentar essa merda juntas. Mas o lance que também você... A intenção às vezes pode ser boa, mas precisa também muito conhecimento, né? Para você entender. Voltando à coreografia, quando você está dançando uma música, você está muito preocupado com a sua parte da coreografia. E às vezes você não treina o olhar para ver que tem outras pessoas, né? Então, o comum, o primeiro passo é você prestar atenção no seu rolê, né? Não, total. E assim, a gente entender também, Júlia, que tudo bem ser chata. Tudo bem ser espalha-rodinha, sabe? Sim. Porque sustentar o desconforto. Porque você tem que entender que o desconforto é do outro, não é seu. Porque você vive um desconforto muito maior, você vive um desconforto pela sua sobrevivência, pela sobrevivência de outras mulheres.
das mulheres pretas marginalizadas, entendeu? Então, foda-se se você, homem branco, cis, hétero, está desconfortável com o que eu acabei de falar. Foda-se 1000 vezes. Porque o seu lugar é de muito, 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 muito conforto na cadeia alimentar da vida. Mas por isso que eu acho que quando a gente... Isso tem a ver... Eu estava conversando com você sobre isso. O que me traz a vontade de entender o que é feminismo é porque eu, na minha vida, vivi muitas situações em que eu tinha um desconforto, eu sentia uma violência, eu sentia tristeza e eu não conseguia entender o que era, não conseguia colocar em palavra e eu achava que a culpa era minha. Quando eu comecei a entender que existe toda essa estrutura organizada do feminismo, isso para mim tem sido uma forma de anticorpo, sabe? É como eu consigo me defender. Por isso que eu acho muito importante ter uma conversa como essa que a gente está tendo e pessoas ouvindo também, para a gente ir aprendendo junto a colocar os limites. Porque se a gente não tem o mínimo de introdução a esse tipo de ideia, a gente não sabe se defender. E não sabe defender a coleguinha, e não sabe criar uma estrutura nova, entendeu? Por isso que eu acho muito importante esse contato, e por isso que eu acho que hoje em dia, e todos os tempos, se coloca, e é isso que a Sara também fala, quando você aponta para uma mulher que estuda ou é feminista e fala, você é infeliz, você é chata, você é mal amada, isso é uma forma de você bloquear a entrada desse pensamento. Para quê? Para continuar performando do jeito que se performa. Então, eu acho que entender do que a gente está falando, buscar mais conhecimento, é uma forma de mudar isso tudo. E também pensar e nunca esquecer que várias mulheres estraga-prazeres perderam sua vida para que a gente hoje pudesse estar aqui fazendo esse podcast, suas vidas, para que a gente pudesse estar fazendo aqui esse podcast falando sobre esse tema. Porque elas foram além de estraga-prazer, elas foram estraga poder. Estraga estrutura, estraga poder. Sabe? Então, assim, a própria Marielle Franco, sabe? Que é uma pessoa que sofreu um crime horroroso, porque ela, em algum lugar da vida dela, foi uma estraga-prazer. Mato que isso, ela estava lutando por uma sociedade mais igualitária. Uma mulher preta, sapatão, entendeu? Ou bissexual, enfim, mas que pagou com a vida ser estraga-prazer. Mas é isso, sustentar também o desconforto de falar que não é dessa maneira, mesmo nas pequenas coisas, né? Nas bobagens, assim. Sei lá, no trabalho, né? A gente vive, em sala de roteiro a gente vive muito essas merdas também, sabe? Vivi muito essas merdas em sala de roteiro, por exemplo. Às vezes com piada, gente que é humorista, então, sabe? Porra! Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, às vezes, levou muito tempo para eu começar a levantar o dedinho e falar assim, por que você tá falando isso? Por quê? Porque como eu só senti o desconforto, que foi o que eu acabei de falar, eu só senti o desconforto. Eu não sabia como desarmar a bomba. E isso aqui também ainda é uma forma de eu aprender a desarmar a bomba. Que é o seguinte, hoje em dia eu já me vejo com mais ferramenta para virar e falar assim, mas você tá dizendo isso? Você traz uma contra-pergunta. Mas você precisa saber onde coloca isso, sabe? Onde coloca essa contra-pergunta. Você começa a mostrar para a pessoa, porque quando você só chega na mão bruta e fala, seu machista, às vezes o tranco é bom. Mas às vezes também é necessário desarmar a bomba. A Valen falou uma coisa esses dias, a Valentina Bandeira, tá, gente? Que eu falo Valen, eu sei, porque eu não sou nem íntima da Valen, mas é porque eu já trabalhei com ela, mas a Valentina Bandeira, ela falou, eu vi um vídeo dela muito legal, que ela falando assim, cara, esses dias alguém me abordou, não sei, encontrei não sei quem, não sei aonde, e o cara falou assim, caraca, cara, cuidado, a Valen vai te zoar pra caceta. Os homens têm muito medo da zoeira, né? Da zoeira de uma mulher. E aí eu acho que é disso que a gente estraga prazer também em relação a eles, né? Eles têm medo de ser ridicularizados. Esse é o grande pavor, né? Não tem esse comparativo que fala que o maior medo do homem é ser ridicularizado por uma mulher e o maior medo da mulher é ser morta por um homem? Exatamente. Não tem alguma coisa assim? Eu tinha anotado essa frase que alguém falou que eu não lembro quem era. Mas até porque, assim, às vezes dá prazer, você estraga prazer, né? Eu, às vezes, tenho prazer de você estraga prazer, de você espalha rodinha. Por quê?
Conta. Porque dá um gostinho de vingança mesmo, sabe? Dá um gostinho de... Ai, tão bom ser escrota com você, sabe? Mas eu acho que tem que ir além disso mesmo, explicar, sabe? Explicar como se estivesse falando com a criança de 5 anos de idade, para ver se as pessoas entendem, às vezes. Eu acho que, assim, você conseguir ir desmontando o pensamento da pessoa e fazendo ela alcançar o outro pensamento para poder ver que a coisa é mais ampla do que a visão para onde ele está olhando, o limite da visão dessa pessoa, isso me dá muito prazer. Agora, acho que isso demanda demais, né? Demanda muito conhecimento. Demanda conhecimento, demanda coragem, porque não é fácil. E às vezes o simples fato de você estar num lugar de privilégio te facilita, né? Às vezes você também está numa posição que você não... mesmo tendo todas as ferramentas, você tem... Porque às vezes depende do seu emprego, depende disso. Exatamente. Né? Seu emprego depende disso, o seu sustento depende disso. Você com seus filhos, por exemplo, a mãe com os filhos, enfrentar o marido, depende disso. Bom, enfim, eu recomendo, vamos lá, Sara Ahmed, o nome desse artigo, desse livro, Feminista Estraga Prazeres. Mas não, o livro. Esse é o livro da sequência desse artigo. Aqui ela vai para além do Feminista Estraga Prazeres. Peraí, fala o nome do livro. Viver uma Vida Feminista. Enfim, mas eu acho que vale pesquisar também sobre ela, que ela é bastante atuante. E ela fala também para além do feminismo branco, ela fala do feminismo amarelo, do feminismo negro, enfim. É isso, gente. Terminamos aqui mais um episódio de Incomodada Ficava Sua Avó. Pedimos para vocês... desincomodar um pouco. Você vê, Incomodada Ficava Sua Avó. Tá sempre em torno de alguma coisa de incômodo. Total. Não é? Total, enfim. Amiga. Compartilhem. A gente está no YouTube agora, está em vídeo. Compartilhem. Mandem grupos de WhatsApp. Esse projeto a gente faz na raça, sem patrocínio nenhum. Então, para a gente é muito importante para continuar com esse trabalho que vocês compartilhem, divulguem esse podcast maior, levem a palavra do feminismo para o maior número de pessoas possível. E nossas redes sociais, para vocês falarem, darem dicas, comentarem sobre os vídeos, enfim. Compartilhar alguma história, algum incômodo, alguma coisa que a gente possa conversar aqui para poder ajudar a pensar uma forma em que a gente fique menos incomodada por esse mundo que incomoda a gente bastante. É mais que incomodada, tá? Mas enfim, a palavra serve para poder mostrar. Agora, só falar uma coisa, redes sociais, @Júlia Rabelo. E eu, @a Fantástica Tata Lopes. Me sigam nas redes sociais. E é isso, compartilha porque vai que essa palavra chegue em alguém que tá precisando. Beijo!